Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse dia glorioso, mais uma vez, estamos aqui para trazer a mensagem bíblica do dia para a meditação de todos os amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais. A mensagem bíblica do dia hoje está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21 e versículo de número 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e pelejou com ele e os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que exigia uma espada nova, este tentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, são um livro onde denota as ascensões de cada rei, tanto de Israel como de Judá. Nesse período, Davi era rei, reinava ainda aqui na tribo de Judá. E esse cenário é um cenário de guerra, os irmãos sabem muito bem, tanto guerra como perseguição. O próprio Saul perseguiu Davi por muitos anos. O próprio Saul foi o protagonista. Davi foi alguém que sempre esteve à caça de Saul. E o último versículo do capítulo 21, versículo 14, diz que depois disso Deus se aplacou com a terra. Ou seja, a ira de Deus se aplacou um pouco naquele período. Mas o texto, no versículo de número 15, diz que tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Ou seja, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui nessa mensagem bíblica do dia é que os inimigos sempre lutam para destruir o povo de Deus. Querendo ou não, a gente não consegue evitar os ataques do nosso adversário. Por isso devemos estar preparados. Pedro diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então devemos estar preparados, porque orando ou não, jejuando ou não, estudando a palavra ou não, lendo a palavra ou não, o inimigo ele está sempre tentando destruir a nossa vida. O segundo ponto que eu quero colocar aqui nessa mensagem bíblica do dia: tem que ter alguém, algum homem de Deus que desça a peleja, desça para pelejar. E a Bíblia diz: e desceu Davi e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Observe que a terceira colocação aqui que eu quero colocar é que a peleja constante traz cansaço em Davi. Davi cansou de tanto pelejar. Também a gente, irmãos, isso remete a gente, porque existem muitos adversários, e eu digo que os maiores adversários são os adversários internos, dentro de nós mesmo, a carne, o inimigo que é o mundo, são adversários tanto externos como internos. E a Bíblia diz que um gigante se levantou. Um gigante se levantou e um gigante se levantou para matar Davi. Só que Davi, quando estava cansado, foi aonde que o gigante se levantou. E todas as vezes que estamos cansados, aí o inimigo chega tentando nos destruir, tentando nos matar. Por isso, a Bíblia diz que quando o inimigo, o gigante, tentou ferir Davi,
Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Abissai, ele pode ser a figura do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que quando esse gigante tentou ferir Davi, quando viu Davi cansado, Abissai se levantou e socorreu a Davi, matando o gigante. Todas as vezes que estamos sentindo fraco, debilitado, sem ânimo e sem força, preste a desmoronar. Os adversários estão tudo pronto para tentar nos matar. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos socorre, que nos ajuda. Receba essa palavra bíblica nessa manhã. O Espírito Santo de Deus, ele vai ao teu encontro te socorrer. No momento da tua fraqueza, eu não sei como é que está a tua vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele invade o teu ser, ele te socorre, ele te dá ânimo, ele toma pela tua mão direita e diz: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus abençoe. Receba essa palavra nessa manhã.